Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer enorme tê-lo conosco aqui no programa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o trigo, sobre a importância do trigo na alimentação humana. Vamos falar também de uma das frutas mais consumidas no mundo. Nós vamos falar do tomate e das suas características medicinais para a saúde humana. Você vai ver que a multinacional Goodyear acaba de produzir um pneu sustentável, isto é, produzido com 17 ingredientes sustentáveis. Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, ele vai falar sobre o mercado do boi. E você vai ver que a intenção da China é concretizar parcerias comerciais e produtivas com os países do Mercosul. Nós vamos falar também de crédito rural, vamos falar do desembolso para o Plano Safra 22-23. E você vai ver que o estado de São Paulo bate recorde na produção de trigo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o trigo, sobre a importância do trigo na alimentação humana. Uma nova pesquisa com base em estudos científicos recentes sobre grãos de cereais e saúde mostrou que dietas sem glúten ou sem o trigo não são mais saudáveis para a população em geral e podem, na verdade, colocar os indivíduos em risco de deficiências alimentares. Foram analisados 12 relatórios publicados na revista científica cereal Foods World durante os últimos anos. Comer grãos integrais é realmente benéfico para a saúde do cérebro e está associado à redução do risco de diversos tipos de câncer, doenças coronárias, diabetes, hipertensão, obesidade e mortalidade geral. Dados claros e sólidos mostram que comer produtos de trigo integral como parte de uma dieta balanceada melhora a saúde e pode ajudar a manter um peso corporal saudável. Pelo menos é o que aponta o pesquisador Carlos Guzman, especialista em nutrição e qualidade de trigo do Centro Internacional de Melhoramento do Milho e do Trigo. Esse estudo foi feito no México. O pesquisador apontou também que o trigo e outros grãos integrais são fontes baratas de energia que fornecem proteínas, fibras digestíveis, minerais, vitaminas e outros fitoquímicos benéficos. Entre os maiores benefícios do trigo, segundo a pesquisa, estão as fibras do farelo e outras partes do grão. E agora vamos comentar sobre uma das frutas mais consumidas no mundo. Vamos falar do tomate e das suas características medicinais para a saúde humana. Primeiro, que quase ninguém resiste a um bom pedaço de tomate, seja na salada ou no molho, no lanche da tarde, enfim. O tomate ele é classificado como frutas pela ciência por conter sementes e ser produzido pela floração de uma planta. Rico em licopeno, o vegetal possui antioxidantes ligados a uma série de benefícios para a saúde, incluindo a chance de reduzir doenças cardíacas e câncer. Quando completamente maduros, os tomates geralmente são vermelhos, embora também possam ser amarelos, alaranjados, verdes e até roxos. O tomate possui cerca de 95% de água, os outros 5% são compostos principalmente de carboidratos e fibras. Em relação aos carboidratos, o fruto aparece apenas 4% em tomates crus. Os tomates também é uma fonte, vamos dizer, de vitaminas e minerais. E por falar em vitamina, a vitamina C, presente no fruto, é um antioxidante extremamente potente. Aproximadamente 28% da ingestão diária recomendada pode ser encontrada em um tomate de médio porte. O IDR
é a quantidade de proteína, vitaminas e minerais que deve ser consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia. E nesta sessão, nós tratamos aí de conteúdos sobre a cultura do tomate que já foi publicado periodicamente. E agora você vai ver que a multinacional Goodyear, ela acaba de produzir um pneu sustentável, isto é, produzido com 17 ingredientes sustentáveis. A Goodyear apresentou um modelo de pneu com 90% de materiais sustentáveis em sua composição. O produto já passou por todos os testes para circular nas ruas e estrada e deve estar disponível comercialmente ainda neste ano. Ao todo, são 17 ingredientes utilizados na fabricação. O novo pneu ele apresenta 4 tipos de carbono que são produzidos a partir de matérias-primas de metano, dióxido de carbono, óleo vegetal e óleo de pirólise. Pirólise de óleo é um produto, é um processo de reciclagem de gás combustível e sistema de limpeza, ou seja, que vem da fumaça. Segundo a empresa, essas tecnologias, elas visam emissões reduzidas, circularidade e o uso de carbonos de base biológica. Ao mesmo tempo em que oferecem melhor desempenho, a estimativa é que ele seja capaz de rodar até 500 mil quilômetros, muito acima dos 60 mil quilômetros de vida útil dos pneus tradicionais. O óleo de soja tem um papel de destaque no novo modelo da fabricante, já que ajuda a manter o composto de borracha do pneu flexível em mudanças de temperatura. O derivado do grão é um recurso de base biológica que ajuda a reduzir o uso de produtos provenientes do petróleo. O composto é obtido porque, enquanto quase 100% da proteína de soja é usada em aplicações de alimentos e também de ração animal, sobra um excedente significativo de óleo disponível para uso em aplicações industriais. O novo pneu inclui uma sílica produzida a partir de resíduos de casca de arroz, um subproduto do processamento do cereal que geralmente é descartado e colocado em aterros sanitários. A Goodyear informa também que o poliéster utilizado no novo modelo não é à base de petróleo. A alternativa sustentável foi adotar resinas biorrenováveis da árvore pinheiro. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai dar uma geral aí sobre o mercado do boi. Confira. E hoje nós falaremos dos primeiros movimentos no mercado do boi, nesse primeiro decêndio de ano, primeiro decêndio de janeiro. Mercado do boi que tem trabalhado pressionado negativamente, as indústrias estão sentindo a demanda doméstica mais compassada, típica para esse período de ano, onde sazonalmente nós temos um afastamento do consumidor doméstico das compras em função de acúmulo de dívidas, pagamento de impostos, rematrícula escolar. Então, uma série de contração aí de pagamentos que têm que ser realizados ao longo desse mês acabam afastando quase todo ano o comprador, o consumidor final do mercado do boi, e esse ano não está sendo diferente. Nós estamos sentindo esse afastamento por parte dos consumidores e isso tem tirado o apetite comprador das indústrias frigoríficas que têm trabalhado com pressão baixista nesse retorno às compras. Primeira semana do mês, praticamente, considerando São Paulo, muitas indústrias estiveram de férias coletivas, ausentes das compras, e hoje em São Paulo o cenário é de queda com relação à referência para o mercado do boi gordo. Outras praças pecuárias também têm reportado essa movimentação. Cabe agora a gente ver até onde esse movimento baixista irá ter ímpeto, principalmente com a qualidade do capim, retomando aí a possibilidade de negociação por parte da ponta vendedora.
Há de se destacar também que há um incremento na questão de vendedores com o passar do mês, né? Com o passar do mês de janeiro. Muitos produtores acabam voltando aí às negociações e isso pode também acabar dando uma sobreofertada no mercado para esse momento de demanda mais compassada, mantendo esse viés baixista. Então cabe agora a gente ter atenção a qual dos dois cenários a gente deve ver daqui adiante. Do lado dos preços com relação à referência aqui para São Paulo, hoje nós temos um boi negociado R$ 6,00 abaixo da referência na abertura do mês. Nós estamos falando de um boi destinado ao mercado interno negociado a R$ 274,00 por arroba, preço bruto e a prazo. Há já uma tendência de baixa, há indústrias ofertando menos do que essa referência atual, mas sem efetividade com relação às compras. E para o boi China, aquele boi com até 4 dentes, a gente tem visto, nós observamos no dia de hoje, uma queda de R$ 5,00 por arroba, com esses animais negociados a R$ 280,00 por arroba. No cenário exportador, o contexto tem sido positivo até a primeira semana de janeiro. Os dados da Secretaria do Comércio Exterior divulgados na última segunda-feira, dia 9 de janeiro, mostraram um incremento no volume embarcado, no faturamento médio diário, mas com preço para exportação menor do que no ano passado, no mês de janeiro de 2022. Acompanhem aqui comigo as referências para esses volumes, preços e também faturamento diário. Com relação ao volume exportado, nós tivemos um incremento de 24,1% em relação a janeiro de 2022, com hoje 8,15 mil toneladas sendo embarcadas dia. Para o faturamento médio diário com as exportações, em função do aumento do volume embarcado, mesmo com a queda de preço, nós tivemos um incremento na comparação anual. Hoje temos aí com relação a faturamento médio diário 39,8 milhões de dólares, aumento de quase 16%, 15,7% em relação ao mês de janeiro de 2022. E por fim, o preço, como comentado, reportou uma queda nesses 12 meses, né? Hoje nós temos a referência em 4,88 mil dólares por tonelada de carne bovina in natura exportada, um recuo de 6,7% em relação a janeiro de 2022. O faturamento e o volume, eles acabam surpreendendo para o momento, porque nós temos uma ausência do principal comprador de carne bovina, que é o mercado chinês. Nós estamos nos aproximando do Ano Novo Lunar na China, um momento onde sazonalmente a China não compra tanta carne bovina no mercado internacional, e isso pode estar relacionado a outros compradores mais ativos no mercado exportador, ou até mesmo com relação a atrasos em relação aos embarques da carne bovina in natura. Foi carne levada ao porto ali no mês de dezembro, sendo embarcada agora. Então, são dois movimentos que a gente tem que observar também para entender melhor como está a situação. Os números são animadores, mas com relação à demanda doméstica, essa ainda vem fraca e deve persistir, pressionando o mercado do boi gordo em curto prazo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar do crédito rural, vamos falar do desembolso para o Plano Safra 22-23 e você vai ver que o estado de São Paulo bate recorde na produção de trigo. O programa Agronegócio volta daqui a pouquinho. No Jornal do Meio-Dia, você sabe muito bem, o espaço está sempre aberto para você, o microfone é seu, bota a boca no trombone. Tem gente revoltada com o descarte irregular de lixo. Olha só esse flagrante. O morador caminha até a esquina e descarta a sacola com lixo doméstico. Jornal do Meio-Dia, ao vivo, às 11h30. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir.
Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Não. Precisou? É Safra. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. De segunda a sábado tem programa Sandy Júnior na 99. Eu chego trazendo detalhes da minha vida, minha esperança é você, as fofocas dos artistas, prêmios e muito mais a partir das 8 da manhã na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Ele é meu marido, não quero. O problema é que eu vou ter ciúme. Vai comprar roupa, filha, vai comprar pra mim. Vestido e short curto dentro de casa na frente do meu marido. Se ele tiver que trair você, ele vai trair você dentro de casa. Ele vai trair você. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar um pouquinho de crédito rural. Vamos falar de desembolso do crédito. Esse desembolso do crédito rural bateu agora na casa de 202 bilhões e 800 milhões de reais no Plano Safra 22-23, que foi de julho de 2021 até dezembro de 2022. Esses financiamentos de custeio, eles tiveram uma aplicação de 126 bilhões de reais. Já os investimentos somaram 53 bi, a comercialização atingiu 13,6 bi e a industrialização 10 bilhões de reais. E de acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, do total de 1.092.000 contratos realizados no período de 6 meses, os produtores do Pronaf e também do Pronamp contrataram o equivalente a 33,6 bilhões de reais cada categoria. Os pequenos produtores fecharam com 787 mil reais e os médios produtores atingiram aí 137 milhões em contratos. Os demais produtores somaram 167 milhões de contratos, ou equivalente a 135,5 bilhões de reais. A região sul continua com destaque nos financiamentos do Plano Safra, com 69 bi, e a região centro-oeste em segundo lugar no desempenho do crédito, com 52,6 bilhões de reais. E agora eu vou conversar com Rui Zanardi. Rui Zanardi é o presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo e nós vamos falar da safra recorde de trigo lá no estado de São Paulo. Senhor Rui Zanardi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, principalmente em se tratando de São Paulo, que tem como base da agricultura cana e laranja, citros, né? E agora vem despontando aí no trigo. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia. Bom dia, seu Antônio. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com os senhores para a gente falar um pouquinho da safra do trigo no estado de São Paulo. Pois é. Senhor Rui, São Paulo é tido como é o maior produtor do nosso país, vamos dizer, é o termômetro econômico do nosso país e também produtivo. E agora está aí despontando no mercado do trigo como uma excelente alternativa, até no câmbio, na troca com a cana, né? Cana, incluindo soja também, uma baita de uma alternativa, tanto agronômica quanto produtiva e financeira, né? Sem dúvida.
O São Paulo tem migrado algumas áreas aí de cana e laranja para a agricultura. Algumas áreas que não eram, não estavam na mesma, perto das áreas tradicionais de laranja e cana, já faziam um pouco de agricultura e agora estão aumentando essas áreas. No sul do estado de São Paulo, é onde houve o maior aumento dessas áreas e algumas culturas foram substituídas. Então, acredito que ainda há uma boa quantidade de áreas a serem exploradas por agricultura. Nós sabemos que o Brasil é um grande importador de trigo, mas que vem aí, ano a ano, ele vem aumentando a sua produção, a sua produtividade, principalmente aqui também na região centro-oeste, que vem dando um up aí nessa produção de trigo. Mas o trigo paulista, ele está visando mais a exportação ou está visando o mercado interno, haja vista que o Brasil é um grande importador? Como é que está o mercado aí? Olha, basicamente o trigo produzido em São Paulo é para abastecer o mercado de São Paulo. Esse ano nós tivemos uma produção de trigo muito expressiva no Brasil, chegamos a bater aí 10 milhões de toneladas. Sim. E os estados que mais produziram foram Rio Grande do Sul e Paraná. Uhum. Somando todas essas áreas, tivemos esses 10 milhões. São Paulo fez 500 mil toneladas. Se nós pensarmos que há 20 anos atrás nós fazíamos entre 70 e 90 toneladas, houve um avanço expressivo aí nessa produção. Obviamente que tudo isso acontece a partir do momento que o produtor vê que ele tem possibilidade de ganho. Sem isso, fica muito difícil qualquer tipo de desenvolvimento de cultura e nada se desenvolve. A gente sabe que o próprio trigo é uma cultura excelente para rotação também com soja, né? Exatamente. Em algumas áreas é comprovado agronomicamente que o plantio de trigo aumenta em percentuais aí, entre 5% e 15% da produção de soja que vem a seguir ao plantio de trigo. São as culturas de inverno, né? Auxiliando no ganho das culturas de verão. Bom, a entrada do trigo para valer, como o senhor disse mesmo em São Paulo, que até alguns anos produzia aí 60, 70, 80 mil toneladas, agora pulou aí para acima de 400, 500 mil toneladas, é um caminho sem volta para São Paulo? Olha, eu acredito que sim, principalmente porque você tem migrado aí, saído um pouco desse binômio que você citou aí, cana e laranja, né? A agricultura hoje, ela está bem mais, o preço dos commodities estão mais atrativos para o produtor. É lógico que essa virada de chave, ela não vem do dia para a noite, mas, pelo que nós temos visto aí nos próximos anos, os commodities ainda vão ter um ciclo de preços um pouco mais altos. E isso é um atrativo para o produtor fazer o seu investimento na terra em culturas como soja, milho, trigo e esses três, ou mais alguma coisa que possa aparecer. Bom, a gente tem que observar também que hoje o mundo ele está ávido por alimentação e o Brasil ele é tido no exterior por uma boa parte desses outros países como um país que fornecedor do básico para alimentação, né? Que é soja, milho, trigo, arroz, né? O próprio feijão também. Mas eu acho que as chances de crescimento em São Paulo são muito grandes. Não só São Paulo, como a região centro-oeste também, né? Sem dúvida. São Paulo importa mais ou menos, o maior importador de trigo, o maior consumidor de trigo do Brasil. Importa mais ou menos aí 1.400.000 toneladas. Fez 500 mil, então tem um consumo pela ordem aí de 2 milhões e 2 milhões e 200, 2 milhões e 500, depende do ano, de consumo desse trigo para moagem.
O grande problema é que existem várias barreiras aí, não é só produzir. Sim. Existem várias barreiras aí a ser quebradas. Quebradas, exatamente. O senhor falou a palavra correta. Né? E vamos ter que quebrar essas barreiras para poder continuar produzindo e destacando, né? Exatamente. Eu poderia citar, as principais barreiras são logística, né? Porque nós temos problemas de logística nos portos, problema de falta de capacidade de armazenagem. O trigo, ele não é uma cultura que tem uma comercialização de volume como soja e milho. Verdade. Em janelas, e você tem que comercializar esse trigo o ano todo, porque os moinhos não têm capacidade, seja de estocagem, seja capacidade monetária de absorver esse trigo. O consumo de trigo no Brasil aqui é na casa dos 12 milhões de toneladas. Então, obviamente que a comercialização é completamente diferente. E barreiras fiscais, porque não existe uma isonomia fiscal. Então, alguns trigos produzidos, o trigo produzido no Rio Grande do Sul tem um ICMS que é diferente de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Paraná e assim por diante. Então, a comercialização interna fica prejudicada por esse motivo. Então, às vezes é mais fácil você trazer de fora por questões fiscais e logísticas do que importar esse trigo, do que utilizar o trigo produzido aqui no Brasil. Na verdade, o problema às vezes não é nem produzir o trigo, o problema é a burocracia que nós temos nesse país, infelizmente. Um sem dúvida. Enquanto cada um olhar único e exclusivamente para o seu próprio umbigo, as coisas vão ser difíceis. Concordo com o senhor. Se fala muito na autossuficiência de trigo, mas nós temos barreiras aí terríveis a serem quebradas, problemas verdade. a serem sanados, e isso já faz muito tempo. É verdade, concordo com o senhor. Bom, eu conversei com o Rui Zanardi. O senhor Rui Zanardi, ele é o presidente da Câmara Comercial do Trigo do Estado de São Paulo, e São Paulo vem aí despontando na produção e produtividade desse importante cereal. Senhor Rui Zanardi, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom tê-lo com esses esclarecimentos e eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Um grande abraço, muito obrigado, e nós estamos em pé e à ordem aqui para quando precisar. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e esperamos estar juntos novamente. Obrigado a todos. Muito obrigado, um abraço. Outro. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: um vencedor é um sonhador que nunca desiste. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.